Bom dia, gente. Aqui é a Adriana, professora de língua portuguesa. Para começar, confesso que estou com saudade de vocês, saudade da escola, saudade da minha rotina. Isso tem feito bastante falta no meu dia a dia. Mas enquanto nós não podemos voltar para a escola, né, vamos amenizar um pouquinho a saudade através dessas videoaulas. Para começar, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a importância de estudar gramática para o Enem. Porque muita gente pensa assim, bobagem, no Enem só cai interpretação de texto. Para que eu tenho que saber de gramática? Porque a gramática cai sim, só que hoje em dia de uma forma mais contextualizada. O que é isso? A gramática ela aparece dentro do texto. Então, se eu consigo, interpretar bem e tenho os conhecimentos básicos gramaticais, com certeza eu vou conseguir efetivar a questão com muito mais certeza e muito mais rapidez, porque um dos grandes problemas do Enem que a gente percebe é a quantidade de questões e um pequeno tempo, para poder resolvê-las. E quando a gente tem esse conhecimento de gramática, a gente consegue resolver a questão com mais rapidez e com mais certeza também. São questões muito longas, com muitos textos e o tempo é curto. Então, aquele aluno que consegue dominar melhor os conteúdos gramaticais, com certeza ele vai ganhar tempo e ele ganhando tempo, ele consegue resolver com mais eficácia o maior número de questões possíveis. Daí a importância de ter conhecimento dos conteúdos gramaticais para fazer o Enem. As questões são contextualizadas, são sempre dentro de texto, escondidas dentro do texto. E aquele aluno que domina rapidinho, ele percebe o que está sendo pedido ali. Dando sequência às aulas da Queninha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as variações linguísticas. Por quê? São as diferentes formas de se comunicar de uma nação. A Queninha já passou para vocês o que é linguagem, quais os tipos de linguagem, a importância dessa interação. E a gente vai falar dessas variações que ocorrem na linguagem. A gente percebe no nosso país quanto é variável o modo de falar. Por exemplo, nós temos o mineiro, que fala de um jeito, o gaúcho, o paulista, o carioca, cada um com o seu dialeto, com a sua maneira de falar. Por exemplo, o pão, o pão de sal, que a gente conhece aqui como pão de sal, pão francês. Vocês sabiam que lá no sul o gaúcho chama esse pão de cacetinho? Já imaginou eu chegar aqui na padaria e pedir um cacetinho? Ninguém vai entender nada, Então, são as diferentes formas de falar de uma região, de uma nação. E existem 4 tipos, que são mais frequentes. E eu vou passar para vocês quais são esses tipos, tá? Toda língua, ela sofre modificações no decorrer do tempo, Por exemplo, nós usamos palavras no nosso dia a dia hoje que não eram utilizadas há um tempo atrás. Principalmente com o advento da linguagem digital, a gente percebe que muitas palavras foram inseridas no nosso vocabulário. Em compensação, outras palavras que eram utilizadas, pelos nossos antepassados, não são utilizadas hoje mais. E a língua, além disso, ela sofre variação de acordo com o grupo social que a gente frequenta, de acordo com o sexo, de acordo com a idade. Por exemplo, um adolescente, ele se comunica às vezes de uma forma diferente de uma pessoa mais idosa. Quem mora em uma região se comunica diferente de quem mora em outra região. O sexo feminino e o sexo masculino, às vezes usam gírias, palavras e formas de comunicar diferente. Então, são as variações que a língua sofre, de acordo com esses vários itens que eu falei aí, que é classe social, que é sexo, que é idade, que é região. E a gente vai começar pela variação histórica. O que seria variação histórica? São as mudanças que ocorrem com a língua no decorrer do tempo. Por exemplo, a palavra você. Antigamente a gente sabia que as pessoas usavam vossa mercê. O pronome você era utilizado como vossa mercê. Com o tempo, ele foi sofrendo mutações e depois passou a ser usado vós mercê.
Aí hoje a gente usa o você, e muitas vezes até o você, e na linguagem digital a gente ainda usa o VC para poder se comunicar, para poder escrever. Né? Então, são as mudanças que ocorrem com a língua no decorrer do tempo. Eu vou mostrar para vocês aí uma imagenzinha que é de 1899, que é a capa de uma revista de crônica. Tá escrito aí Crônica do Mês. E vocês vão observar como que era escrita a palavra crônica e como que era escrita a palavra mês. Além dessa variação histórica que ocorre através do uso da língua também, alguns acordos contribuíram para essa mudança. Por exemplo, o último acordo ortográfico, que foi assinado em 1990 e começou a entrar em vigor em 2009, né, ele previa várias mudanças entre os falantes da língua portuguesa, entre os países falantes da língua portuguesa, né, que aí entrou Portugal, Moçambique, Guiné, Angola e vários outros países que fazem parte dessa comunidade que falam a língua portuguesa. E muitas palavras sofreram alteração. Algumas palavras que eram escritas com hífen passaram a não ser mais. Algumas palavras que eram escritas juntas passaram a ser escritas separadas ou vice-versa. A palavra ideia, por exemplo, que é uma palavra que a gente usa muito, antes era acentuada, passou a não ser mais. Por quê? Porque através desse acordo a intenção era unificar mais um pouco a língua entre os falantes da língua portuguesa. E aí também, né, a gente percebe que essas mudanças fazem parte de uma mudança histórica também, entram no contexto histórico. Além da variação linguística histórica, né, acontece também a variação linguística regional, que acontece de acordo com a região em que a gente mora. Então, às vezes, quem mora em Minas, né, usa um vocabulário diferente de quem mora lá no Sul, mora em São Paulo. Além do vocabulário, o sotaque também é diferente. Quem mora na zona rural, por exemplo, às vezes tem um jeito de falar diferente de quem mora na zona urbana. E aí é que a gente tem que ter muito cuidado com o preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? É a gente achar que o jeito da gente falar é que é o correto. Não existe isso mais, né? Não existe certo e errado dentro da fala. Desde que haja interação, desde que o falante e o ouvinte consiga se comunicar, a gente está havendo um processo de linguagem ali, está havendo um processo de comunicação. Então, para escrever, a gente, claro que precisa fazer uso de uma norma padrão, né, para que seja entendida por todos. Mas na comunicação, desde que haja interação, não há certo ou errado, né? Há maneiras de falar diferentes. Eu vou passar para vocês aí uma imagem de uma tirinha que mostra justamente essa interação entre falantes que possuem maneiras de falar diferentes. Além disso, nós usamos muito para trabalhar também as revistinhas do Chico Bento, né? Porque ele mora na zona rural e ele se comunica de acordo com a região que ele mora, o que é bem legal também, né? Para ter uma noção maior, se quiser ler uma revistinha, além de distrair a quarentena, também você está adquirindo um pouquinho de cultura. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a variação linguística social. O que seria isso? Ela relaciona-se a fatores sociais, por exemplo, a grupo social, a idade, a sexo, a escolaridade, grupo de profissionais. Então, por exemplo, uma linguagem entre médicos, às vezes, é diferente de uma linguagem nossa habitual, porque é um grupo de profissionais que possuem alguns vocabulários que são específicos da profissão. Por exemplo, um adolescente conversar com uma pessoa de idade, às vezes eles nem vão se entender muito bem porque pertencem a grupos de idades diferentes. Até mesmo a questão de sexo. Às vezes o homem usa algumas palavras que a mulher às vezes não utiliza no seu dia a dia para se comunicar com os amigos e as mulheres para se comunicar com as amigas. Então essa variação linguística social depende muito disso, da idade, do sexo, dos lugares que a gente frequenta, né, da profissão.
Por exemplo, quem gosta de skate, quem gosta de andar de skate, eles têm um linguajar totalmente diferente dentro do grupo social deles. Por quê? Eles estão acostumados com aquela linguagem no dia a dia. O que pra gente pode soar estranho ou diferente, para eles é comum. Então, esse fator também é bem relevante para a gente entender essa variação linguística. E por último, né, nós temos a variação linguística estilística. O que seria isso? Que seria o modo informal e o modo padrão da língua. O modo informal é tudo isso que a gente já falou, desde que haja interação, desde que haja comunicação, né? A gente usa a língua de acordo com o ambiente em que a gente está convivendo naquele momento. Por exemplo, se eu estou num grupo de amigos conversando, né, nada muito sério, eu vou usar uma linguagem do meu dia a dia. Se eu estou numa reunião mais formal, em que eu preciso me expressar de uma forma clara, objetiva e que todos entendam, eu tenho que usar uma linguagem mais formal. Então, a linguagem, ela varia de acordo com o ambiente que eu estou frequentando naquele momento. Por isso que é importante conhecer tanto a língua informal quanto a língua formal. A língua formal, ela tem que ser usada na escrita, principalmente quando eu vou fazer um documento, uma redação. A redação, por exemplo, do Enem, como a Mara já disse, né, uma redação dissertativa, argumentativa, que exige o uso da linguagem formal. Por quê? Que é uma linguagem padronizada que todos entendam. Eu não posso usar na redação do Enem algo que eu estou acostumado a falar com os meus colegas no dia a dia. Por quê? Porque, de repente, quem vai corrigir não vai entender aquilo que eu estou querendo dizer. Então, existem momentos corretos para você usar a linguagem formal e momentos corretos em que você pode fazer uso da linguagem informal, que é a linguagem usual do cotidiano, do dia a dia. Bom, gente, então é isso, né? No mais, eu estou à disposição para tirar dúvidas. Podem me mandar no privado, pelo WhatsApp, a qualquer hora. Espero que vocês aproveitem a aula, aproveitem a disposição desses professores que estão se dedicando tanto para poder tentar levar o melhor para vocês, né? É uma dedicação sem cobrar nada em troca. A única coisa que a gente quer é o comprometimento de vocês e que vocês tenham um futuro melhor. Então fiquem em casa, estudem, fiquem com Deus e até a próxima.